Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai estar falando aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Lohane, que é uma nutróloga, e ela vai falar pra gente sobre a suplementação básica do dia a dia. A gente sabe que no nossa vida, né, a gente vai perdendo aí ao longo da nossa vida muitas proteínas, vitaminas, sais minerais e que a nossa alimentação não é suficiente. Então, daqui a pouquinho a Lohane está entrando e vai estar trazendo para nós quais são as vitaminas básicas que a gente precisa estar suplementando, quais são as vitaminas que não podem faltar no nosso corpo, no nosso organismo, e que a gente não consegue ter essas vitaminas somente na nossa alimentação. Então, ela já vai entrar. E antes disso, gente, quero fazer alguns convites aqui para vocês, tá? Então, fiquem aqui que eu quero fazer alguns convites. Primeiro convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte: segundas, quartas e sextas-feiras, eu normalmente faço as lives 12h30 aqui de Portugal, 8h30 da manhã Brasil, e trazendo algum assunto relacionado à ansiedade, ao nosso cérebro, à nossa forma de pensar. Hoje, quando tem convidada, aí sim a live é em outro horário, tá? Mas, se não, é neste horário. Outra coisa que eu quero convidar vocês: sexta-feira agora vai ter um stand-up da Rosalia, tá? Que foi uma das primeiras pessoas que me ensinou muito sobre o método, né, de treinamento mental. Então, quem estiver na região de Lisboa e tem um cupom de desconto, então me chama aqui, tá? Ou coloca lá, eu mando o link e tal, e consegue fazer essa compra com um desconto. Certo? E também já quero deixar o convite para o dia 25 de junho. Quem estiver aqui em Portugal, quem estiver aqui em Lisboa, aproveite para participar da vivência de reprogramação das nossas emoções. É um evento presencial que eu vou estar fazendo aqui. Vai estar incrível, certo? E a gente vai falar muito em reprogramar emoções de medo, raiva, culpa, vergonha, principalmente, tá? Lô, já entrou aqui, pede para entrar, para dividir a tela aqui comigo, para a gente começar a bater o papo. Quem tá chegando, seja muito bem-vinda, tá? Hoje a gente vai falar com a doutora Lohane. Pede para aderir aqui, Lô, que não apareceu aqui para mim. Pede para entrar em direto. Ah, agora sim, já vou... Então, gente, nós vamos conversar agora com a doutora Lohane, que é uma nutróloga fantástica, minha assessorada também. Olá, querida, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Então, vou deixar já a Lô começar a se apresentar, a contar um pouquinho. Eu estava falando, né, Lô, que a suplementação pela nossa alimentação muitas vezes não é o suficiente. Gente, E perfeito. que tu ia trazer o que é básico para que a gente esteja aí tendo uma vida saudável sem estar necessariamente só com alimentação, porque não vai ser o suficiente para as nossas vitaminas, sais minerais e tudo mais. Então, vou deixar aí a Lô se apresentar e conversar com a gente um pouquinho, tá? Pegue um caderno, uma caneta, um papel, que eu acho que vai ter dicas aí que vai ser preciso apontar para não esquecer depois, tá? Então tá, Lô, vou deixar contigo. Pronto, obrigada. É um prazer estar aqui novamente com a Luciana, nessa live maravilhosa que nós vamos conversar um pouco sobre a suplementação diária. São coisas que nós queremos pontuar que são benéficas, não causa mal nenhum. É uma suplementação com segurança que qualquer pessoa pode estar fazendo e tendo benefício para a sua saúde, né? Eu sou médica, especialista em nutrologia e com especialidade também na medicina do estilo de vida. Trabalho aqui presencialmente na cidade de Salvador. Já tem um tempo que eu faço acompanhamento com a Lu.
fiz cursos com a Luciana, gostei muito e hoje a gente trabalha juntas, né? Ela faz o meu acompanhamento, ela é minha mentora aqui, né? Querida, muito E prazer por isso também. E eu aconselho muito o trabalho da Loa, porque assim, eu conheço não só como profissional, mas como pessoa. Então, essa até, desculpa te interromper, Lô, mas acho que não dá para perder esse gancho. Porque essa parte de nutrologia, de suplementação, a gente vê muita gente nos achismos. Então, perfeito. se eu não conhecesse a Lohane, até mesmo, né, nesse ponto de não só como profissional, porque isso a gente pega uma indicação, mas às vezes o que deu certo para minha amiga não dá certo para mim, e, enfim, né? E eu acho que isso tem que ser muito uma questão de valores, Isso porque mesmo. os valores do nutrólogo, da pessoa que está te indicando, para mim hoje são mais importantes do que a receita, a prescrição, né? Uhum. Porque se é uma pessoa que está acostumada demais a dar um monte de remédio, a fazer a farmácia de manipulação vender mais, que a gente sabe que tem, Isso que enfim, tem. né? Aham. Então, não vale a pena. E eu conheço a Lohane e pela integridade dela, que eu convido para fazer essas lives comigo, porque eu sei que além de ir médica, ela também preza por isso. Não é pelo consumo, não é pelo só para isso, é realmente por uma questão de saúde. Então, Isso mesmo. por isso que eu estou recomendando a Lô aqui também. Então vamos lá. Eu separei algumas substâncias, assim, quando a Lu me abordou e falou: vamos falar de alguma suplementação que dá para todo mundo fazer, que vai ter um benefício, que não tem nenhum risco, né, para essa pessoa e que todos possam usar. E aí eu pensei em começar com essa suplementação e que, assim, eu acho que ela todo mundo já sabe há tempos. Teve alguns no meio do caminho, assim, algumas variações dessa suplementação que eu quero também sancionar aqui essas dúvidas, se alguém tiver. Mas é o ômega 3. Boa! É o ômega 3. Ele é um ômega, né, que tem função anti-inflamatória e que todo mundo deveria tomar, tá? Principalmente as pessoas que estão mais inflamadas, as pessoas que estão um pouquinho mais sobrepeso, né? Ou que estão até mesmo com uma certa obesidade instalada. Porque ele é uma gordura que normalmente a gente até suplementa, mas em pequenas quantidades. Onde na nossa alimentação a gente encontra o ômega 3? A gente pode encontrar no abacate, nas nozes e nos peixes, né? Só que são os peixes pequenos e de águas muito, muito frias. Talvez em Portugal vocês tenham mais acesso a esse ômega 3 aí, puro, né? Aqui no Brasil é mais difícil por ser um país tropical, a gente não tem tanto acesso à sardinha, né, fresca. O que a gente tem no dia a dia de consumo são peixes de cativeiro. E esses peixes de cativeiro a gente sabe que eles podem estar contaminados com vários pesticidas, entendeu? E que isso não é bom. Então, suplementar o ômega 3 é imprescindível e lembrar sempre de fazer uma suplementação de antioxidantes, de fitoquímicos para poder esse ômega 3 não oxidar. Porque se esse ômega oxida, ele pode vir a provocar dentro do seu corpo o aumento de radicais livres. E a gente sabe que radicais livres não são bons. Né? Então é sempre bom você ter uma ingesta boa de antioxidantes, né? Que estão presentes nas frutas, nos chás, e vitamina C pura mesmo, não aquelas vitaminas C que é efervescente, que tem corante, tá? Então, fazer que essa é uma outra ponto, mas calma. Até Isso. a pergunta que eu tenho é mais ou menos, eu acho que sobre isso, mas termina aí que depois É. eu vou fazer justamente essa pergunta. Quem tiver pergunta, vai botando aqui no chat que também eu vou depois fazendo para a Lô, tá? Uhum. Então, vamos lá. E aí é isso, o ômega 3 ele é muito bom. É, Teve uma época que ficou, mas doutora vinha muito no consultório, eu suplemento o ômega 3, 6 e 9. E não é bom o 3, o 6 e 9, viu? Essas outras frações, elas são altamente inflamatórias e a gente quer desinflamar,
querem substâncias anti-inflamatórias. E qual é? É só o ômega 3. Então, aquele seu ômega 3, 6 e 9 não funciona, tá? Olha só que Olha, interessante padrões isso, Lu. o ácido linoleico, que é um outro ômega extraído dos vegetais, ele é bom, tá? Ele sim pode ser suplementado. Agora, suplementar 6 e 9 não é interessante porque nós já nos expomos muito a esse tipo de ômega, que eles são saturados, né? Não são, então, o óleo de soja, o óleo de canola, que a gente costuma fazer para poder fazer a comida no dia a dia, ele é rico nesses ômegas. E esses ômegas, eles oxidam-se muito fácil e pode aumentar os radicais livres em circulação, né? Que a gente fala que é uma oxidação em termos ROS, que é uma oxirredução. Então, você já se expõe muito a esse tipo de ômega. É interessante você suplementar o que realmente é bom e que está em falta, que é o ômega 3. Lô, deixa E eu entender uma coisa, então, que eu acho que talvez também seja uma dúvida que ficou assim, e ao menos comigo, e aí eu já aproveito para ver se tem mais gente que tem essa dúvida. Então, a gente deve suplementar o ômega 3. E aí, tu falou que tem que ter esse cuidado. Então, na verdade, tem que ingerir frutas também para que esse ômega 3 seja e não fique antioxidante, é isso? para que ele não seja oxidado, tá? Ah, Porque se tá. você estiver muito inflamada e não tiver estiver suplementando o ômega 3, mas não tiver tendo uma ingestão adequada de fitoquímicos, né, de antioxidantes que são anti-inflamatórios, ele vai oxidar facilmente. E quando ele faz essa oxirredução, ele acaba se tornando uma gordura ruim, né, que é a gordura saturada. E aí essa gordura ela pode se depositar nas artérias e aumentar o índice de doenças cardiovasculares, né? Ah, Pode entendi. aumentar os radicais livres, né, em circulação, aumentando as reações de oxigênio, piorando a pele, piorando questões de celulite. Então é Uhum. isso. Aí, assim, por exemplo, muitas pessoas indicam, e eu também indico em consultório, sempre suplementar junto de algum suco de limão, alguma coisinha assim mais ácida. Mas se você já tem uma dieta mais balanceada, uma dieta do Mediterrâneo, rica já em gorduras boas, né? Em frutas e legumes, vegetais, não tem necessidade de ficar com medo disso. Agora, quem já não quem é uma pessoa que é mais restrita, que tem uma dificuldade de comer frutas, legumes, vegetais, né? Proteínas mais Uhum. magras, aí seria interessante vir com pelo menos o chás, suplementar uma vitamina C, que é a nossa segunda suplementação que eu venho mostrar para vocês. E, De- e Deixa eu só para responder aqui a pergunta da Graça ainda enquanto o ômega, daí depois tu já pula para C. Tomar quanto ao dia? Normalmente, quanto que é recomendado de ômega 3 por dia? perfeita. E eu ia falar isso aí. Perfeita, vamos lá. Para você avaliar se o ômega 3 é bom, eu vou falar no espacinho que eu pensei já. Vocês têm que avaliar, tem até lá no meu Instagram, eu coloquei isso. Todo ômega, ele tem ele é passado por uma qualidade de pureza, tá? E eles recebem esse selo. Então, muitas pacientes perguntam qual é o melhor ômega. Eu não indico nenhum. Eu ensino meu paciente a interpretar e ele fazer a própria escolha de acordo com o poder aquisitivo dele, né? Então, o melhor ômega 3 é esse ômega que tem esse selo de IFOS. Eu vou escrever aqui, que às vezes pode ser que eu não falo, que é o IFOS ou o selo de MEG 3. Dá para ver? IFOS. Sim, IFOS e o selo de MEG 3. Esse selo aqui, IFOS, é o selo de pureza de uma empresa canadense, tá? E esse MEG 3 é um selo também de pureza e sustentabilidade. Então, aquelas pessoas
que são mais veganismo, sabe? Que tem mais essa. Uhum. Ah, eu não vou suplementar ômega 3 por causa dos peixes e tal. Esse aqui é um selo de sustentabilidade, que são os peixinhos já que já viriam a falecer, a morrer, entendeu? Ah, Processo natural, tá bom? tá. E qual a quantidade de suplementar? Geralmente, os ômegas 3 a gente indica de 1 a 2 gramas, tá? Mas os ômegas, eles têm duas frações, que é a fração EPA e a fração DHA, tá? Uhum. Já E vi é isso. isso. E aí vai depender muito do que você está esperando disso. A função EPA é a função para desinflamação a nível periférico mesmo, para desinflamar processos anti-inflamatórios como colesterol aumentado, é, se você tiver com alguns exames alterados, LDL muito alto, HDL muito baixo, então é para isso. E o DHL, ele é um ômega para atuar a nível central. Então, normalmente a gente indica 1 grama de DHL e de EPA até 956. Então, você vai, por exemplo, suplementar quantas cápsulas? Quando vocês forem olhar No rótulo. atrás do pote, eles vão estar lá, por exemplo, assim, em 3 cápsulas tem a quantidade, entendeu? Então a Ah, gente costuma indicar 1 grama de DHA. Normalmente é 2 cápsulas a 3 cápsulas que tem que tomar para alcançar essa quantidade de um uhum. grama de DHA. Ou nunca dão 1 grama certo, de verdade. As frações sempre vêm entre 956 e 958. Mas vem essa quantidade de frações nessas 3 cápsulas. Então tem que tomar as 3 cápsulas ou as 2 cápsulas. Tá. Mas é isso. Geralmente, aí quando falam assim, eu indico 2 gramas, mas essas 2 gramas estão fracionadas nessas duas porções, no EPA e DHA. Tá. Na verdade, né, Lu, a gente está trazendo aqui a suplementação básica do dia a dia para todas as pessoas, mas nada como consultar com uma especialista, né? Então, depois já Sim, sigam claro. a Lohane, a doutora Lohane tá lá no Instagram, né? Porque eu até vou colocar aqui o Insta dela. Bom, e tá escrito também, né? Porque o que acaba acontecendo, gente? Às vezes, uma suplementação. Ah, minha amiga está tomando, eu vou tomar também. Né? Nossa, eu escuto Uhum. muito isso. Isso. E isso é um grande erro, né? Porque, por exemplo, como ela disse agora, vai que os teus exames, teu colesterol tá assim, triglicerídeos, enfim, tantas coisas alteradas, e aí tu toma um ômega 3, por exemplo, serve para todo mundo. Serve, mas para situações diferentes, de acordo com a saúde daquela pessoa. Então, por isso que Isso. realmente é importante fazer uma consulta, né? Claro que o que a gente está falando aqui serve para todo mundo, mas olha bem como só o ômega 3 já tem Meu, aí tantas variações, né? tem muito. Então prestem atenção nesses cuidados também, que é uma coisa bem importante. Tem muitos spoilerzinhos que é importante a gente, às vezes, se atentar para poder não jogar fora o nosso dinheiro, né? E nem também futuramente nos expor a algo que possa ser prejudicial, né? Sim, Então, com certeza. a E a próxima. próxima, então, Aí a próxima, como eu já falei antes, seria a vitamina C, né? E eu queria salientar isso mesmo, porque assim, eu vejo muitas pessoas fazendo reposição de vitamina C efervescente, né? Tem umas vitaminas C que já vêm com arginina, que a arginina ela é vasodilatadora, uma molécula vasodilatadora, então ela dá mais energia, dá mais ânimo. Por isso que a pessoa fala, eu tomei. Tem uma marca aqui no Brasil que tem essa vitamina C e se sente mais. Se sente com bem-estar, mais disposto, né? Por conta dessa arginina, tá? Vitamina C é importantíssimo e imprescindível a suplementação diariamente. Ela é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório também. Inclusive, para as questões de Covid, ela foi muito estudada logo no início da pandemia, tá? Só que eram doses muito altas que fizeram para poder avaliar questões de pacientes que estavam em ventilação mecânica.
né? O que que é ventilação mecânica? São pacientes que chegaram a precisar de uma respiração mecânica, né? De um aparelho para respirar. São pessoas que naquela época foram entubadas. Então, fizeram alguns estudos com uma dose muito alta de 2 gramas dia, né? E conseguiram ver, tiveram um resultado muito melhor desses pacientes para a extubação, né? A retirada desse tubo. Mas no dia a dia eu indico a vitamina C. A vitamina C tem algumas também orientações, é importante que ela não seja. Ela é fotossensível, então até quando você vai repor ela no soro, é importante que ela não esteja em luminosidade. Tá, então se você for comprar uma cápsula, um pote de cápsula de vitamina C, é importante que ele seja mais escuro, né? Porque senão ela também oxida, ela oxida muito fácil. A dose normalmente é a que a gente acha, 500 miligramas. Nosso corpo consegue absorver de 250 a 300 miligramas. Então, como a gente acaba achando 500 miligramas é o suficiente. Repor uma vez ao dia ela, mas eu gosto de fazer assim, não tem nitidamente uma contraindicação, mas eu gosto de quando eu faço uma vitamina C, colocar uma vitamina E também, tá? Para absorção? Para melhorar a absorção, para poder fazer com que potencialize mais essa vitamina. E para questões de imunidade, eu já não gosto muito dela. Eu gosto dela mais para questões de fator antioxidante, tá? E prevenção mesmo, né, Lu? Isso, porque ela também é boa para restaurar, né? Mas ela não é tão boa quanto uma outra que eu quero dizer, que faz mesmo a modulação de células imunológicas, né? Que seria a glutamina, que eu gosto muito. A glutamina ela já é até um pouco mais distante das pessoas, mas se puderem, tá? Que a gente vai falar no próximo tópico dela. Eu gosto muito, eu acho que ela é completa. Mas vitamina C também não tem nenhuma contraindicação, mas se atentar para isso, para que não tenha corante, não tenha nenhum açúcar, né, no meio dessa vitamina C, é, porque senão você vai estar suplementando partes de açúcar e partes de uma vitamina. Sabe que essa é uma pergunta que eu ia fazer no final, mas eu já vou fazer agora, Lu, porque eu acho que vale também essa reflexão. Eu não sei no Brasil, mas aqui em Portugal tem supermercados que vendem vitaminas, né? Só que são vitaminas muito Uhum. baratas. Tanto essas efervescentes, quanto mesmo tem uma marca aqui bem famosa que vende, e principalmente os ômega 3, por exemplo, tu compra 120 cápsulas de ômega 3 a 4 euros. Então é uma coisa muito barata. E É. aí, até esses tempos eu tava pensando, né? Eu disse assim, gente, o que será que. Porque no rótulo tá escrito uma coisa, mas Aham. o que será que tem dentro disso mesmo, né? A Porque gente às fica vezes, pelo mesmo. valor, não tem como aquilo ser uma vitamina C, um ômega 3 e tal. E a É. Loans colocou muito sobre a questão que o próprio ômega 3 varia de acordo com o poder aquisitivo. Eu sei que tem ômega 3 baratinho e tem aqueles super mais caros, assim como colágeno, que também que a gente Sim, vê aqui é muito frequente, tem colágeno barato, mas os bons são os colágenos caros, né? sim, sim. Infelizmente. É. Então, o que tu percebe disso? Tu acha que isso tem relação ou não? Como é que é? Principalmente aí no Brasil. O que eu gosto de atentar é que, assim, se tiver um selo de pureza, quer dizer que ele passou por essa autenticidade, entendeu? Então, assim, do ômega, se atentar para isso. Da vitamina C a gente não tem como avaliar, mas você avaliar se é um pote fechado, porque ela oxida facilmente, ela não é resistente. Cápsula dura, eu não indicaria muito, tá? Eu indicaria ela mais em cápsulas gelatinosinhas, sabe? Para melhorar também a absorção. Então, assim,
eu me atento para isso, tá? Mas, assim, se é um laboratório que eu tenho mais experiência e mais, me Confia. sinto mais confortável, né, de usar aquilo, eu tenho certeza que ele usou os melhores ativos, né, para poder produzir usou as melhores matérias-primas, os melhores ativos para poder fazer aquele suplemento. Mas se tiver essas questões, por exemplo, do ômega, se tiver o selo de pureza, pode ficar tranquilo. Aqui no Brasil, eu particularmente uso uma que o custo-benefício é maravilhoso e ela tem o selo e eu confio e acredito, né? Então, assim, aí vitamina C a gente já tem que ficar garimpando algumas, né? Tanto que eu costumo fazer endovenosa mesmo, uma vez na semana, aqui. Boa. Aí, por exemplo, o que tem muito assim, em farmácia são vitamina D e cálcio, né? Em Uhum. cápsulas duras, que é uma outra que eu vou falar também. Tem tantas, gente, que senão vocês têm que mandar aí qual que vocês querem que eu falo, que eu vou falando. E essa, por exemplo, a vitamina D, por muito tempo se repôs, né, em cápsulas duras, né, Uhum. com cálcio, né? E a gente hoje sabe que não, que a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, que ela é melhor absorvida em gotas oleosas ou em cápsulas também gelatinosas. E que não é interessante ela ter o cálcio assim só com ela, é interessante ela ter outras vitaminas associadas, que é a vitamina K e o magnésio, né? Para poder não fazer com que aquele cálcio que contém na vitamina D não se calcifique mesmo e forme pedras nos rins, ou até mesmo calcifique a sua artéria do coração, né? E venha aumentar o seu risco cardiovascular de infarto, né? Nossa, olha que louco, né? Por isso que eu tô É, dizendo, a gente às vezes pensa que tá fazendo bem, né? tá repondo E lá às vezes é cálcio, um vitamina detalhe super D, vitamina A, importante. vitamina K em cápsula. Se tiver pelo menos repondo cálcio, vitamina D, K e E tudo na cápsula, tudo bem, mas não vai ter uma melhor absorção, né? Mas ele tem Uhum. que estar pelo menos associado a essas outras vitaminas. É importante. E qual é a dosagem de vitamina D, Lô, que tu acha que é indicada assim para as pessoas que só precisam repor, não tem teoricamente problemas de saúde? A vitamina D, no meu consultório eu gosto de otimizar ela acima de 50, tá? Então, assim, a gente tem geralmente um valor de referência e né, o valor de referência ele vem assim para a gente inferior a tanto, a 12 lá. Então, assim, geralmente, vamos supor, eu atendo muitos pacientes que estão com a vitamina D entre 20 e 25, ou seja, ela está maior do que o valor da referência, né? E teoricamente alguns médicos não repõem por ela estar acima do valor, ela não está menor. Mas a gente consegue perceber por vários estudos que se tem com a vitamina D, né? Diante da questão de parte imunológica, né? Para poder, ela é um pró-hormônio para poder melhorar a disposição, a fadiga, né? Até mesmo níveis de concentração. Então, assim, precisa se otimizar ela para valores mais altos, né? E geralmente eu gosto de otimizar ela acima de 50. Também Então, não. quando os exames E estão aí, acima de 50, ou fazer aumentar a isso, dosagem para ela ficar maior do que é. 50 no Aí, exame. o ideal é começar uma reposição. Aí varia, cada colega gosta de suplementar de uma forma, tem colegas que suplementam uma dose maior, só que uma vez na semana. Tem colegas que gostam de fracionar a dose para tomar todos os dias. Tudo está certo, o importante é você fazer a prevenção, né? Você cuidar e repor, mas é importante estar acompanhando de perto para poder dosar daqui um mês ou 2 meses essa vitamina D para saber se ela realmente está subindo, se ela realmente está tendo resultado com a suplementação, porque às vezes pode ser um paciente que tem
é, alguma intolerância, tem uma dificuldade de absorção, tem até alguma síndrome intestinal que dificulta a absorção dessa vitamina. Aí seria interessante repor ela intramuscular, por exemplo. Mas a vitamina D, ela é sensacional. Assim, é, nunca já tive pacientes em consultório que chegou com vitamina D de 100, por exemplo, e não aconteceu nada. Assim, não, ela não é algo que possa te intoxicar, tá? Tem um protocolo que chama Protocolo Coimbra, que foi desenvolvido por alguns médicos na Holanda, ou foi na Alemanha, eu não tenho certeza. Acho que eu até falei isso na live passada e que Uhum. aqui no Brasil também fazem. Eles fazem uma dose muito superior, é uma dose bem alta, mas a intenção desse tratamento é um tratamento acompanhado, né, de perto, com profissionais da área da saúde, especialistas nisso, para poder tentar reverter sinais e sintomas de doenças autoimunes, né? E que a gente percebe que tem muito resultado, né? Até mesmo Uhum. remissão de algumas doenças autoimunes. Então, assim, artrite reumatoide, fibromialgia, né? Que são doenças altamente inflamatórias e que estão relacionadas com aqui leigamente falando, uma briguinha ali do seu sistema imunológico contra você mesmo, tá? Exato. Então é assim, o seu corpo começa a lutar contra você mesma. Uhum. Então, assim, nesse protocolo Coimbra tem uns resultados bem legais, mas precisaria fazer essa reposição com o acompanhamento de um especialista apto para isso de perto, assim. Então, Lô, na verdade, vamos pensar nessa questão da vitamina D, porque eu acho que é uma das mais fundamentais que todo mundo deveria repor, porque a gente sabe que teoricamente é pelo sol que a gente pega. Só que Isso. nunca ninguém vai tomar o sol o suficiente para ter uma dosagem E, boa de é, vitamina D, e, né? e as dermatologistas vão me matarem se ouvir isso, porque assim, realmente o horário ideal que seria para poder tomar o sol que você vai repor essa vitamina D seria o sol das 11 horas da manhã e sem protetor solar, entendeu? Exato. Então ele tem que ser Não, um sol que e ultrapasse talvez em alguns lugares até dá para fazer isso, mas, por exemplo, no Brasil, em Salvador, Rio de Janeiro e tal, que a gente sabe como é que é. Aqui na Espanha, que semana passada eu estava lá 42 graus no Pois termômetro, uma é. coisa, né? Aí é óbvio que tu não vai ter como fazer isso. Mas olha só, uma coisa que a Lô falou que eu acho que é bem importante, e acho que antes de a gente sair suplementando, ela falou de uma questão de ver quanto é que está no exame, né? Isso. Uhum. Então, antes de eu sair suplementando a minha vitamina D, que ela já falou os valores de referência que são interessantes aí para que a gente tenha, eu preciso saber quanto que tá no meu exame a vitamina D. Eu lembro que como eu estava fazendo suplementação, a última vez que eu fiz o exame, que não faz tanto tempo, estava muito alta a minha vitamina D, porque eu estava tomando um de 50 miligramas, 50 mil miligramas Unidade. por Ah, semana. aham. E o meu exame estava altíssimo. E aí eu cheguei na médica e ela disse assim: para de tomar essa vitamina D, porque está muito alta. Ela falou para mim. E aí eu pensei, eu disse assim, gente, mas está me fazendo tão bem, eu estou me sentindo tão bem, por que eu tenho que parar de tomar, né? E eu acho que estava 55, 60, estava por ali. É. Mas eu não parei de tomar, não E não parei. precisa, E tá aí que vendo? tá, porque eu Ainda tava me bem. sentindo bem. E é por isso que eu digo, muita gente não sabe quanto está, então acho que o primeiro ponto, passo é fazer o exame, ver, até para saber qual é a dosagem mesmo É. diária também que a pessoa vai ter que tomar, né? Uhum. Perfeito. E Uhum. assim, tem tantas coisas legais que dá pra gente suplementar e no dia a dia. O que eu não gosto, particularmente, eu não gosto de repor, a não ser que seja para manutenção, tá? É, os polivitamínicos, esses multivitamínicos. Ah, É, sim. eles, assim, é interessante a gente, eu acho que eles é meio que apagar fogo, sabe?
Assim, não vai dar Fazer de certo. conta, né? É fazer de conta. Então, assim, quando você nunca foi em um médico e resolve começar a suplementação, você vai suplementar uma dose às vezes muito baixa, ou às vezes até exceder uma dose de alguma vitamina sua que não tem necessidade de estar suplementando com polivitamínico, né? Então, eu prefiro fazer a suplementação direcionada para os meus pacientes. A gente sabe que tem mix de tocoferóis, tem muitas vitaminas que podemos suplementar, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina B essencial para a fadiga, entendeu? Isso aí é interessante a gente estar acompanhando de perto, ferro, né? Que auxilia em muitas outras coisas. É, E aí, se você às vezes suplementa com polivitamínico, você falseia esse resultado. Mascara, né? Uhum. Porque você às vezes está repondo uma dose tão pequena e que às vezes aquela dose não foi suficiente para poder tratar alguma coisa que é sua, e aí fica até mesmo o médico precisa fazer bastante artimanha para poder enxergar que aquilo ali não é algo novo, entendeu? Aquilo ali já é algo antigo e que você Uhum. de repente começou a fazer uma suplementação recente com polivitamínico e que só tampou o sol com a peneira ali. Exatamente. Boa colocação isso, Lô, porque eu acho que é por aí que as pessoas começam a Agora, tomar vitamina, né? agora sim, se você já está com a casa organizada, se você quer só fazer uma manutenção, se você quer manter, né, seus níveis de vitaminas legais, não vejo problema nenhum. E aí vale a pena ressaltar também que às vezes é importante suplementar não só com um suplemento. A gente às vezes fica, ai, eu não vou tomar remédio, mas eu vou tomar suplemento. Para quê, né? Não, gente, assim, o suplemento, ele age de outra forma. Ele não age como um remédio, ele age como um substrato, como um alimento também na dose certa e necessária para você potencializar, né, tudo que o seu corpo iria fazer e ter uns resultados melhores. Por exemplo, fadiga, a gente começa a suplementar. Por exemplo, melhorar a sua imunidade, né? É, otimizar a sua energia, melhorar seu sono, por exemplo. Hoje a gente sabe que temos vários tipos de magnésio que auxilia muito na questão do sono, de um sono reparador, para poder melhorar questões intestinais, reparar o seu intestino, né? Tem muitos pacientes que têm algumas síndromes intestinais e que isso acaba fazendo com que tenha uma diminuição da absorção. Então a gente precisa fazer reparação do intestino, precisa tratar esse intestino para e depois ou até mesmo concomitantemente repor alguns aminoácidos e algumas vitaminas e sais minerais. Então é isso. E olha só, tu falou agora sobre o sono. Deixa eu fazer uma pergunta que eu já vi vários médicos falando e tal. E aí no Brasil, infelizmente, não é tão vendida quanto, né, tão naturalmente como aqui. Aqui, graças a Deus, a gente consegue comprar até no supermercado, que é a melatonina. O pessoal aqui tá tomando café É, juntos, olha que legal. Boa, tragam o café e vamos conversar aqui. Que é a melatonina, tá? perfeito. A melatonina, e eu vou dizer porque eu usei a melatonina numa época que eu tava com dificuldade de dormir. E eu hoje ainda continuo usando a melatonina e acho que ela é fantástica porque a gente realmente consegue ter um sono reparador, Preparar. que tem um sono diferente. E aí eu fui estudar um pouco sobre os neurotransmissores, né, a serotonina, a dopamina, e vi o quanto a melatonina ajuda a melhorar isso quando a gente está dormindo. Tu acha que Isso tem mesmo. alguma contraindicação? O que que tu fala da melatonina, Lô? Não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, ela tem muitas indicações, inclusive para tratamento de obesidade, viu? A Olha. melatonina, ela é produzida naturalmente pela glândula pineal, que está no nosso cérebro, e ela é produzida quando a gente tem o entardecer, quando escurece, né? Então, assim, com o escurecer do dia, você começa naturalmente pulsar pela glândula pineal, né? Liberar essa
na verdade a gente libera uma molécula e depois ela é convertida nisso, que é o 5-HP. Então aí a gente converte em melatonina e produz ela e vem o sono, o soninho, né? Na verdade é um estado de relaxamento. Suplementar ela é importante para quem às vezes está um pouco agitado, está passando por um estresse, passando por alguma fase de perca familiar, um luto familiar, né? Ou está se preparando para alguma prova, né? Ou vai apresentar alguma coisa. Então, assim, tem várias coisas. Pacientes que estão na menopausa, né? Normalmente tem muitas alterações hormonais. Então, até a gente organizar todo esse eixo hormonal da paciente é importante. Dar algo que vai melhorar essa qualidade do sono dela, porque o sono profundo, um sono reparador, ele é imprescindível para poder também fazer com que tudo se organize e que Tudo. você consegue a produzir hormônios essenciais para você, para sua saúde, que você consiga converter algumas proteínas, né? Que você consiga fazer todo o processo de metabolização e até emagrecer, porque é durante o sono, em fases do sono, que nós temos a produção de alguns hormônios que estão muito atrelados ao emagrecimento, que é a grelina e a leptina. E esses hormônios, eles, por incrível que pareça, são produzidos nas células adiposas, no tecido adiposo. Mas elas só são pulsadas, só são produzidas também quando nós temos também tem um fator que age em um receptor e que automaticamente ele estimula a produção da melatonina, que é a gente chama ele de PONC, entendeu? Que é um gene da melanocortina. Então, isso tudo está interligado. Então, é indicado suplementar e não tem nenhuma contraindicação. Infelizmente, no Brasil, realmente não é autorizado ainda a melatonina, mas, na verdade, ela é autorizada 0,01 micrograma. E aí, as pessoas que a Anvisa autorizou, aí Uhum. sabe que o que faz efeito é 1 miligrama, 2 miligramas. Então, alguns laboratórios foram inteligentes e começaram a produzir ela em gotas. Então, Ah, você vai comprar tô. gotinha, então você vai tomar 10 gotinhas, que vai dar, porque ela é 0,1 micrograma. Aí você vai tomar 10 gotinhas, que vai dar 1 miligrama. Aí você Que toma 20 legal. gotinhas, que dá 2 miligramas. Olha só, tem uma solução então para quem está aí no Tem uma Brasil. solução. Eu, por exemplo, faço muito suplementação de melatonina com outros ativos também para poder melhorar, dar mais relaxamento, fazer todo o processo de organização depois do dia, né? De um dia intenso, estressante. Você precisa fazer a organização dos seus neurônios para poder absorver tudo que você aprendeu durante o dia, que o magnésio treonato, por exemplo, ele é muito bom para isso, para cognição. Então, é isso. Olha, Lô, eu acho que trouxe muito conhecimento para quem está aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda coloca. Mas a Lô trouxe aí os principais vitaminas ou suplementos que eu acredito que são bem importantes. Eu, depois de um tempo que comecei a suplementar, e agora cada vez estudo até mais sobre isso, até a Lô mesmo, às vezes eu tiro dúvidas e tal. Mas, e a melatonina, olha que interessante, eu comecei a tomar numa época que eu estava com uma situação bem difícil de lidar, e comecei e notei a diferença da qualidade do meu sono. E Isso aí mesmo. depois eu comecei a estudar e vi que ela ajudava, inclusive, como tu falou, nessa questão das células de emagrecimento e tal. Eu percebi o quanto ela trabalhava de noite, que os meus neurotransmissores funcionavam melhor. O meu sono é outro quando eu tomo a melatonina. Então, por isso que eu acabo Sim. tomando, eu até quase tomo com bastante frequência, porque eu sei que não tem contraindicação. Ela não vai E assim, viciar, eu pode ficar consigo tranquilo. dormir. É porque é algo mais natural, assim, Natural, né? ela é bem E natural, ela não falta o disso. sono é muito diferente. Nossa. Isso. Olha, tem uma pergunta aqui ainda, Lô. Uhum. Mulher no puerpério pode suplementar?
Deve. Qual? Melatonina ou o quê? Eu não entendi. Mas deve, principalmente no puerpério. E antes também, tá? Não sei o que que ela pensou aí, mas vamos lá. Bem rapidinho. Eu adoro, adoro trabalhar com as gestantes, né? No pré, né? Principalmente antes. Se você está pensando em engravidar, é importante suplementar, viu? Para poder entregar o melhor para o seu feto que você vai construir. Então, tem várias coisas para suplementar, principalmente para a formação de tubo neural. A gente hoje sabe que toda vez que você fica grávida, quem já esteve grávida sabe que às vezes tem que suplementar ácido fólico para fechamento de tubo neural. Faz sentido, faz todo sentido, gente. Iodo faz todo sentido. Suplementar ferro. E depois também temos que suplementar. Então, também ferro, suplementar mix de tocoferóis, vitaminas. Agora, se ela quis saber É da relacionada à melatonina que ela tá melatonina, perguntando. pode. Inclusive, eu suplementava para mim melatonina com selênio. Porque, assim, fora do Brasil, tem uma melatonina que chama time release. Ela é uma melatonina de liberação lenta. Então, assim, normalmente o que começou a se perceber foi que pacientes que faziam uso da melatonina, eles geralmente acordavam no pico de 3 a 4 horas após ter feito a medicação, né? Então, você tomou lá 10 horas da noite e dormiu, mas aí quando dava 3, 4 horas da manhã, acordava, né? E acordava já Uhum, uhum. perfeito, porque se dormiu super bem, já estava pronto Sim, para fazer as coisas. descansou. É. E aí, geralmente, vai diminuindo a concentração dela ali na corrente sanguínea, e aí você pega e acorda, né? Então, tem essa outra que eu acredito que fora do Brasil já deve. Tem, fora do Brasil eu sei que tem, no Brasil que não tem. Mas tem como manipular no Brasil, que é a time release, ou melatonina de liberação lenta. E aí ela vai liberando, vai pulsando aos poucos na sua corrente sanguínea, tá? Ótimo. E E também mais outra uma pergunta. sugestão que eu fiz para mim foi também de selênio, antes e depois, porque antes nós temos aquele barrigão que dificulta, né? Dormir não acha posição e tem aquele refluxo, né? E depois também, porque a gente tem que dormir na hora que o bebezinho dorme também, né? Agora eu não indico, só para ressaltar mais uma coisa, eu não indico você tomar melatonina de dia, tá? Porque ela é potencializada com a luz com o entardecer, quando fecha-se as luzes. Então, se você suplementar a melatonina para dormir de dia, você vai bagunçar seu ciclo circadiano, tá? Então, assim, se você teve um dia agitado, né? Principalmente a mulher que tá, por exemplo, que faz pergunta no puerpério, tenta fazer as coisas, tenta se expor à luz solar, tenta manter-se o mais ativa possível, mesmo que talvez não tenha conseguido dormir, para tomar melatonina para dormir naquela hora que o bebê for dormir à noite. Tá bom? Senão você Sim, vai bascular, boa vai informação. Por- Porque ela já desperta justamente quando está entardecendo. E eu sempre Isso, falo até, eu digo assim, eu, por exemplo, tomo a melatonina aí pelas umas 8 ou 9 horas da noite. E aí eu vou dormir pelas 11. Por quê? Porque eu já tomo algumas horas antes, para isso, quando eu vou dormir, ela já tá fazendo mesmo aquele sono, né? Tem só isso. mais uma pergunta aqui, Lô, para a gente encerrar aqui. Ah, se a melatonina pode tomar mesmo para quem não tem insônia. Seria qual sentido? Se você não tem insônia, você tem uma dificuldade de dormir, porque assim, a gente faz a suplementação de melatonina, às vezes, para pacientes, por exemplo, que estão obesos, nesse caso, porque eles às vezes dormem mal, eles têm apneia obstrutiva do sono. Então, apesar deles dormirem e acharem que dormiu, eles acordam cansados, indispostos, entendeu? Então, são essas indicações que a gente faz nesse Dependendo da qualidade episódio. do sono da pessoa, né? Isso, isso. Por exemplo, tem pessoas que se mexem muito quando estão dormindo, tem pessoas que E tem um acordam. sono perturbado, que tem Exato, né? perturbado. Isso. Mas a gente com certeza assim nota que dá uma qualidade muito diferente. Eu, por E, exemplo, quando tomo a melatonina, eu consigo dormir, sério, parece uma pedra e acordo é, super bem, super isso, disposta, né? Por quê? Porque é algo que eu sinto que realmente todas essas funções que a gente falou aqui foram atendidas durante o isso. sono, né? Então, eu faria assim, se você
se pergunte, né? Se você foi deitar cedo, você dormiu, você julgou que dormiu bem, mas acordou cansado. Aí se pergunte, né? Será que eu estou tendo dias muito estressados? Será que valeria a pena eu dar relaxar mais? Porque assim, são N fatores, nós temos que observar, né? Para poder saber de onde que vem esse cansaço, né? Mas se você não tem insônia e não tem disposição nem nada, acredita que não tem um sono tão perturbador, não tem por que suplementar, é melhor deixar ela pulsando mesmo naturalmente. E por isso, tá, gente, agora já encerrando e agradecendo a Lohane, né? Por isso que é tão necessário a gente fazer realmente uma consulta, né? E ver tudo que está em falta do nosso corpo, ou tudo que está, às vezes, até em excesso, e que também a gente precisa olhar para isso, né? Porque cada pessoa é diferente. Por mais que a Lô tenha trazido aqui vários suplementos que valem para todo mundo, porque normalmente falta para todo mundo e a gente É, que precisa, mas nada tá excluindo aí uma consulta, porque cada pessoa é diferente, né? Tem aí, então já sigam a Lohane, chamem ela depois, tá? Quem é de Salvador, quem não é, pode fazer consulta online pode e sim. tá aí para gente aprender cada vez mais e ter cada vez mais saúde. Lô, muito Então é obrigada. isso. Obrigada, pessoal, pela mais uma vez aqui. É muito legal, eu adoro conversar sobre isso. Também, se tiverem alguma dúvida, podem ir lá no meu Instagram. Tá aqui, né, Lu? Mas Sim. doutora Lohane. E lá tem algumas informações, tá? No Instagram eu respondo também. Estou aprendendo a fazer várias enquetes. Estou me tornando uma mulher digital, bem assídua. E quero poder ajudar as pessoas aí, viu? Porque o que mais é gratificante é a gente poder ajudar e mostrar para as pessoas que às vezes o básico precisa de ajustes, de lapidações, né? Para poder Exatamente. sair perfeito. Então tá, Lô, muito obrigada, gratidão, gratidão a todo Amém. mundo que está aqui, a todo mundo que vai assistir essa live depois, que eu sei que tem gente que vai assistir depois, tá bom? Então, obrigada, fiquem com Obrigada. Deus, um beijo e Beijo. até a Foi um próxima que a gente prazer. vai fazer. Gratidão. Até. Tchau.